Uma notícia que chega agora de Brasília: o ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso agora há pouco, lá justamente na capital federal. A prisão é preventiva e foi solicitada pela Polícia Federal. Segundo as informações iniciais, não se trata, portanto, ainda do cumprimento de pena, mas de uma medida cautelar. As informações apontam que Bolsonaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal. Mais detalhes nós traremos ao longo, evidentemente, deste Jornal da Manhã. E nós lembramos também que ontem, nós tivemos inclusive o pedido da defesa de Jair Bolsonaro, que a defesa solicitou na sexta-feira, ontem, portanto, ao ministro Alexandre de Moraes, que ele mantenha o ex-presidente em prisão domiciliar, sobre a justificativa de uma prisão domiciliar humanitária. E ele também alegou o risco concreto à vida e também impossibilidade do tratamento no sistema prisional. A defesa protocolou então uma série de documentos, justamente como exames médicos de Bolsonaro, para justificar esse pedido. Os advogados afirmam inclusive que a saúde do ex-presidente se encontra debilitada e também um quadro de doenças que exigiria acompanhamento especializado. A defesa também, seus advogados, argumentam que Bolsonaro já precisou ser levado ao hospital 3 vezes desde o início da prisão domiciliar, enfrentando episódios recorrentes de soluços e também que chegaram a provocar até falta de ar e desmaio. Nós lembramos o seguinte: então nós estamos com essa informação agora que chega de Brasília, mas nós vamos lembrar então do julgamento. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele foi, inclusive, na época lá, participação de uma tentativa de golpe de Estado, entre outros crimes também, a pena, então, 27 anos e 3 meses, portanto, em regime fechado. Foi a primeira vez que um ex-presidente eleito foi colocado justamente aí no banco dos réus por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, agora chega essa informação, nós vamos repeti-la, portanto, que o ex-presidente Bolsonaro, ele foi preso neste sábado, dia 22, portanto, prisão preventiva, foi solicitada pela Polícia Federal. Segundo as primeiras informações que estão sendo apuradas, essas informações iniciais, não se trata então desse cumprimento de pena de mais uma medida cautelar. Então, não haveria relação com o julgamento que foi feito pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que o condenou a 27 anos e 3 meses de prisão. Havia ontem toda uma situação já nos bastidores da imprensa, seja Brasília, aqui em São Paulo, da possibilidade do início do cumprimento dessa condenação de 27 anos de prisão. Isso estava nos bastidores aqui em Brasília, aqui em São Paulo, evidentemente, já que os recursos estão sendo analisados e eles estão sendo vencidos também, esses recursos, essas análises. Portanto, ontem, então, a defesa fez esse pedido para que ele não fosse, então, levado a penitenciário, o sistema prisional ali em Brasília, pudesse continuar lá no regime domiciliar na sua residência. Foi feito ontem esse pedido formal dos advogados de Bolsonaro e agora chega essa informação diretamente lá de Brasília que teria sido então preso de uma maneira preventiva, numa medida cautelar, que não haveria relação com esta condenação. Claro que vamos continuar acompanhando tudo, a movimentação da reportagem da Jovem Pan também em Brasília, pois não, Danúbia Braga? Olha, Matos, a gente tem a nota oficial da Polícia Federal, que cumpriu, então, neste sábado, no dia 22 de novembro, um mandado de prisão preventiva em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal. O que a gente pode dizer a respeito e sempre enfatizar é que ele foi preso preventivamente em prisão domiciliar e ele precisava seguir algumas regras, alguma série de determinações, entre elas como não falar com investigados, tinha questão do horário, uso de tornozeleira eletrônica. Ele utilizava nessa tornozeleira eletrônica, estava proibido ali também de entrar nas redes sociais e por meio de terceiros também cumpria um recolhimento domiciliar das 7 da noite até as 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira e em tempo integral aos fins de semana e feriados. Então,
É claro que a gente ainda vai chegando às primeiras informações. Pode ser que essa prisão preventiva por descumprimento de alguma questão cautelar tenha a ver com algum descumprimento dessas determinações. A gente também lembra que, paralelamente a isso, o julgamento da trama golpista, onde ele foi condenado a 27 anos de prisão, está prestes a terminar. Então, a gente está recebendo ainda as primeiras informações e o que nós temos, então, é que ele foi preso preventivamente, de acordo com um pedido da Polícia Federal, por um cumprimento de decisão do STF. Marcos. Muito bem, vamos a Brasília. Claro que esse tema aí vai dominar todas as atenções neste final de semana. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso, então, preventivamente a pedido da Polícia Federal. Vamos ao vivo a Brasília com o André Anelli. Anelli, havia uma expectativa desde ontem, mas eu queria que você explicasse. A nota é muito sucinta, né? Apenas o cumprimento da prisão. Seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado, muito bom dia a você e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Por volta de 6 da manhã, um comboio liderado pela Polícia Federal deixou esse condomínio residencial onde mora o ex-presidente Jair Bolsonaro, aqui na capital federal, com destino à Superintendência da Polícia Federal. As informações que nós temos até o momento, por meio de uma confirmação de um membro do PL, o Partido Liberal, o partido do ex-presidente da República, é que ele foi levado daqui por volta de 6 horas da manhã, justamente em cumprimento, então, a uma determinação do Supremo Tribunal Federal, o STF, cumprindo, então, a Polícia Federal cumprindo, então, essa determinação do STF. Existe já uma nota postada também no site da corporação da Polícia Federal, que é muito sucinta, diz apenas que a corporação cumpriu o mandado de prisão preventiva, mas não cita o nome do ex-presidente da República. A apuração que nós temos é que sim, ele foi levado daqui do condomínio, ou seja, da casa onde ele mora em Brasília, onde cumpria a prisão domiciliar, para a Superintendência da Polícia Federal. A polícia até o momento não disse se essa prisão preventiva se dava por conta do risco de fuga, uma vez que a própria casa do ex-presidente da República era monitorada 24 horas por dia por um forte aparato policial e que por conta disso, então, não haveria a possibilidade, pelo menos no curto espaço de tempo, de fuga do ex-presidente da República. A gente reitera ainda que nas últimas horas surgiram informações de uma piora no estado de saúde do ex-presidente da República, com soluços intermitentes. Ele também estaria vomitando e, como tudo isso, consequência daquela facada que ele levou em 2018, em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando era candidato à presidência da República. De lá para cá, ele passou por diversas cirurgias, teve então sequelas, consequências no sistema digestivo, principalmente na região do intestino, e isso fez com que os advogados do ex-presidente da República tivessem protocolado nas últimas horas um pedido de cumprimento de prisão domiciliar para essa pena de 27 anos e 3 meses de prisão, a qual, então, ele foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da tentativa de golpe de Estado para permanecer no poder após as eleições de 2022. Portanto, houve esse pedido de que a pena fosse cumprida domiciliarmente, ou seja, em casa, mas pelo que a gente tem agora de informações, a Polícia Federal o levou preventivamente para a Superintendência da PF, aqui mesmo na capital federal, e a Polícia Federal até o momento ainda não revelou novas informações a respeito dessa movimentação. A gente destaca ainda que o ex-presidente da República, ele estava preso em casa, mas era uma prisão cautelar por conta de descumprimento de medidas cautelares, medidas essas que o impediam de dar entrevista, de se comunicar com o público. Enfim, isso acabou sendo descumprido, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, pelo ex-presidente da República, e isso o levou então a ficar preso em casa, e agora, neste sábado, então, a polícia o levou para a Superintendência da PF. A gente segue acompanhando. Exatamente, André Anelli, essa informação. Então, eu gostaria que você reforçasse, então, agora. São 6 horas e 57 minutos. Repita. 6h57, eu vou continuar com você, evidentemente, Anelli, para você trazer os detalhes. Ainda não há uma informação quem que decretou, muito se fala até, evidentemente, da possibilidade do ministro Alexandre de Moraes. Então, seria um preparativo para o cumprimento dessa pena que ele foi condenado pelo julgamento lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal?
Exatamente. As informações que nós temos é que, de forma preventiva, ele foi levado aqui do condomínio, então, para a Superintendência da Polícia Federal. Uma nota muito curta já foi publicada pela Polícia Federal. Repito, não cita o ex-presidente da República, mas diz que foi cumprida, então, uma determinação de prisão preventiva. A gente volta a destacar que, nas últimas horas, houve uma movimentação, principalmente aqui no condomínio fechado onde vive o ex-presidente da República, em Brasília, por conta de uma piora no estado de saúde dele, soluços intermitentes, vômitos e que estariam então provocando a possibilidade e a necessidade de que ele fosse novamente internado, de preferência no Hospital Particular DF Star, que fica na Asa Norte, uma área nobre aqui de Brasília, para um tratamento então preventivo contra esses sintomas, que são, repito, uma consequência daquela facada que ele levou em 2018 em Juiz de Fora, Minas Gerais, quando era candidato à presidência da República. Os próprios advogados do ex-presidente da República defendiam que, por conta dessa condição de saúde, o ex-presidente ficasse em casa, cumprisse essa determinação de pena de 27 anos e 3 meses de prisão em casa, devido ao seu estado de saúde muito debilitado. O ex-presidente, inclusive, não apenas toma medicamentos para mitigar todas essas consequências no sistema digestivo, todos esses sintomas, mas também medicamentos que têm ação no sistema nervoso central, que seriam então justamente para acalmar o ex-presidente da República, que estaria mais agitado nos últimos dias. E então esse foi o argumento, essa foi a argumentação usada pela defesa para que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficasse em casa, cumprisse essa pena, onde ele já estava preso, mas de forma cautelar. Repito, ele não estava cumprindo pena ainda em casa, mas sim por conta então de descumprimento de medidas cautelares que o impediam de fazer comunicação com seus apoiadores, com seus eleitores, que o proibiam de fazer postagens nas redes sociais, de dar entrevistas, e por isso então, nos últimos dias, nas últimas semanas, ele já estava em casa cumprindo essa prisão domiciliar. Não se tratava da pena de 27 anos e 3 meses de prisão, mas sim, então, de uma medida cautelar e que agora acaba se transformando em uma prisão preventiva, possivelmente, a gente ainda não tem a confirmação, mas possivelmente por conta, então, de um risco de fuga, mas isso não foi confirmado justamente porque a casa do ex-presidente da República é monitorada 24 horas por dia, um forte aparato policial se encontra aqui nesse condomínio, o que iria dificultar essa possibilidade de fuga dele daqui.